Me foi recomendado hoje um vídeo de um gajo chamado Copini, ao qual ele fala sobre, apesar dos problemas, dos grandes, imensos pesares do Brasil, o custo do Brasil, as grandes burocracias, quando um país ele ativamente age em sentido contrário ao do empresário, àquele espírito empreendedor. Mas apesar dos pesares, apesar de tudo isso, se tu olhares sobre certa ótica, e ele está correto, de facto o Brasil não é um mau país para tu empreenderes, para tu fazeres negócios, para tu criares soluções e tu fazeres, portanto, dinheiro com isso, não é? Porque é um país de muitos problemas. E se é um país de muitos problemas, portanto, a demanda por soluções é imensa. E aí tu juntas a um mercado extremamente numeroso, não é? Tu tens muitas pessoas lá, são 210 milhões de pessoas. Então, tu juntas esses dois mundos e pronto, né? Um mercado extremamente ansioso por soluções, muitos problemas societais, de relações, etc., estruturais. E, por outro lado, tu tens um mercado extremamente numeroso consumidor. Então, tu juntas esses dois mundos e, sob essa ótica, claro, de facto, não é um mau país para tu, de facto, fazer dinheiro quando tu tens o olhar certo, né, sobre determinada ótica. Mas, lá pelas tantas, ele compara, e isso me chamou a atenção, ele compara o mercado, por exemplo, o marketing americano com o marketing brasileiro. E há até um ponto em que ele discorda da maior parte das pessoas, onde ele fala, geralmente as pessoas falam, não é? Que o mercado o marketing digital, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, ele está muito mais à frente e as tendências geralmente chegam por cá muito antes do que no Brasil, e isso faz com que o mercado brasileiro, em alguns aspectos, seja mais atrasado. Mas é curioso porque ele levantou uma questão que eu tendo a discordar, porque eu olho sob uma ótica diferente, uma ótica de mercado e de comportamental diferente. Então, lá pelas tantas, ele fala o seguinte, que o marketing brasileiro, ele te impõe o desenvolvimento do que no Brasil toda a gente chama de lábia, né? Tu tens que ter a famosa lábia para tu venderes no Brasil, né? Ao contrário do mercado americano, onde geralmente o poder de compra das pessoas é muito maior e, portanto, as pessoas fazem menos esforço, têm de fazer menos esforço para tirar dinheiro do bolso das pessoas, fazê-las comprar, né? Então, portanto, como é mais difícil, esse esforço no Brasil é muito mais difícil e penoso, ou seja, de tu fazeres alguém abrir a carteira e de facto te dar um dinheiro em troca de um serviço, produto ou o que seja. Então, portanto, como esse esforço é muito maior no Brasil, tu tens a desenvolver uma lábia, a famosa lábia, não é? Aqueles padrões de persuasão de maneira muito mais efetiva do que nos Estados Unidos, por exemplo. E no Brasil, então, portanto, tu te vês obrigado a desenvolver muito bem esse lado, né? Muito bem esse lado, porque, como eu disse, é muito mais difícil tu fazeres um brasileiro médio abrir a carteira do que um americano médio. E por que eu tendo a discordar disso sob a ótica que eu olho, a ótica que eu enxergo? Pelo simples facto disso ser apenas uma rotina. A rotina, quando tu analisas a rotina de compra do brasileiro, ela é imensamente diferente da rotina de compra de um americano médio ou que seja de um europeu médio. Uma vez que eu também vivi por muitos anos na Europa. E tu percebes que a rotina de compra de um brasileiro, do mercado brasileiro, ela é muito mais emocional do que em outros mercados, não é? Então esse apelo emocional, por exemplo, né, fala-se, ele inclusive citou no vídeo, né, onde existe uma cultura da conexão e da influência, da criação de autoridade. E isso é muito mais forte no Brasil do que em outros países, em outros mercados. E de facto há essa necessidade, não é? O mercado brasileiro, ele tende a trazer essa necessidade da conexão, da humanidade, da conexão, da emoção, da influência, né? De tu estares ali diante de uma autoridade que tu confias, para que tu possas de facto
ao fim abrir a tua carteira e dar dinheiro, né? Trocar ali o teu dinheiro ali pelo produto ou serviço que a outra pessoa está a vender. Então, o que tu percebes é o seguinte, que para quem sai do mercado brasileiro e mora muitos anos fora, de fato o que tu percebes é exatamente isso, que a rotina de compra do brasileiro é muito mais emocional, não que nos Estados Unidos ou na Europa existe um quê, é claro, né? E é próprio mesmo do processo de vendas, né? Existe um elemento emocional nisso, mas que o core mesmo, né, da coisa, o core mesmo, a lógica mesmo da venda, ela não é única e exclusivamente, ou pelo menos a maior parte do processo, não é baseado em aspectos emocionais, não é? E tu percebes que a rotina de um brasileiro, do brasileiro médio, para que ele compre, é muito mais emocional e, para não falar, emocionada. E então, quando tu começas a andar um pouco mais fundo sobre essa ótica, tu percebes o seguinte, que existem raízes históricas para isso, não é? É uma raiz, por exemplo, as raízes paternalistas do Brasil são imensas, ou seja, aquela mentalidade em que toda a gente desconfia do Estado, mas cuja solução, mas que ao mesmo tempo pede por mais Estado para que solucione esses problemas, ou seja, toda a gente desconfia. O Bruno Garchagen, salvo engano, não me lembro direito, parece que ele escreve um livro onde ele diz exatamente isso, né, que o brasileiro é aquele povo em que toda a gente desconfia do Estado e dos políticos, mas que demanda desses mesmos as soluções dos seus problemas, né? E ao mesmo tempo, sob a ótica do povo, né, tu percebes um movimento muito interessante, né, nessa camada paternalista, onde tu percebes esse movimento do brasileiro médio, né, onde ele percebe que o povo brasileiro é o melhor povo do mundo, mas ao mesmo tempo é o povo flagelado por uma força externa e totalmente alheia ao povo brasileiro, ou seja, nunca é ele o responsável, totalmente o contrário, por exemplo, né, de um início de uma missa católica, quando tu dizes lá, né, meia culpa, minha máxima culpa. Né? Ou seja, tu tomas a culpa para si, a responsabilidade é tua, não é de ninguém, não é do teu vizinho. Mas existe um movimento muito, muito comum entre os brasileiros de acharem-se como o povo mais maravilhoso, lindo, feliz e alegre do universo. Não é? Não há povo melhor do que o povo brasileiro, mas entretanto existe uma força externa misteriosa que os flagela. E é por isso que eles não são a maior potência do mundo e o melhor país do mundo e os melhores em tudo. Não é assim? E nunca são eles os problemas, né? E é sempre o terceiro, o quarto, são forças alienígenas e assim por diante. Então é justamente esse aspecto paternalista, não é? É o aspecto paternalista ao mesmo tempo também que, né, busca que alguém faça por ti. Tu não buscas, né, de maneira individual, quando tu pensas que é do ponto de vista individual que tu vais buscar a tua salvação, por exemplo. É muito pelo contrário, não é? A sociedade brasileira, ela tende a andar em busca de um salvador, de um messias salvador, de uma figura que vai chegar ali e vai salvar toda a gente, não é? E vai ser a solução para todos os problemas. Então, portanto, essa ideia paternalista no inconsciente coletivo brasileiro, vamos dizer, que traz essa ideia essa diferença do marketing de europeu ou americano para o marketing brasileiro, não é? O marketing brasileiro. Então, se tu fores analisar, por exemplo, é muito comum esse movimento, por exemplo, o marketing brasileiro, ele traz um apelo muito, muito maior à autoridade, a figura do pai, do grande pai, da autoridade, não é? A figura da estética, por exemplo, a estética, é um apelo à estética. Por exemplo, se tu fores analisar do ponto de vista estético, design, os sites brasileiros são muito mais bem trabalhados do ponto de vista estético e design do que os sites americanos, do que os sites europeus. Mas por quê? Porque de facto o mercado demanda isso. O brasileiro é muito mais afeito ao olhar, muito mais sensível ao olhar, coisa que o americano não é muito, o europeu também não. Então, portanto, ele é muito sensível ao olhar, de facto, né? E
geralmente pessoas extremamente sensíveis ao olhar são crianças, não é isso? Não são crianças, ou seja, não conseguem passar para além daquela camada estética que está a se apresentar ali na tua frente. Então, de certa forma, e na minha visão, é de facto uma certa forma imatura de olhar o mundo, né? Então é muito sensível à estética, né? Muito sensível à estética, coisa que não acontece cá por fora. Então, ao contrário do mercado, por exemplo, do marketing americano. Quando tu vais olhar, é um marketing muito mais voltado a resultados, né? Um marketing muito mais voltado à racionalidade, aos resultados e aos números, né? Né? Não importa a forma como tu te apresentas na frente das câmeras, não importa a forma como, enfim, o que tu tens como background, etc. Mas o que importa de facto é, funciona ou não aquilo que tu estás a vender. Tu tens resultados ou não, não é isso? E dali para diante, tu vais abrir a tua carteira ou não. Então, ou seja, a análise, é claro que existe, como eu disse, existe um quê emocional, né, em toda a rotina de vendas, mas no Brasil isso tende a ser muito mais importante aos olhos do mercado, e muito mais sensível, né? Então por isso que é um apelo à autoridade máxima, até mesmo nas gírias, né? Tu percebes em geral, em geral essas gírias do Brasil chamar toda a gente de pai, eu sou teu pai, ei pai, ou seja, eu nunca fui muito de entrar muito nisso, na verdade nunca fui muito de entrar nisso. Eu acho que quando eu saí do Brasil há muitos anos, isso não era tão comum, mas eu percebo que hoje, entre os brasileiros, essa tendência de chamar toda a gente de pai, para mim é uma palavra muito cara para eu estar aí desferindo para, né, qualquer gajo aí de rua ou qualquer pessoa, né? É uma palavra muito cara, né? Enfim, se toda a gente é pai, ninguém é pai. Então, mas é justamente então mostra um inconsciente coletivo, né, pela busca dessa tendência paternalista, né? Toda a gente é pai, toda a gente vai cuidar de toda a gente, e assim por diante, né? Então essa tendência é muito mais emocional. Inclusive, até para fechar, vocês percebem até mesmo que os stories, eles são muito mais populares no Brasil do que nos Estados Unidos ou na Europa, né? A maneira como o americano e o europeu médio usam os stories é muito diferente da maneira como que um brasileiro, na média, usa, né? E tu percebes exatamente isso, né? O story, ele tem esse forte apelo emocional e de conexão, né, humana, e muito própria e demandada pelo mercado brasileiro, né? E a leitura que eu faço disso é justamente assim, como a venda no Brasil, ela é imensamente demonizada. Tu te vês obrigado, porque é como se tu estás a vender alguma coisa, como se tu tivesse a fazer alguma coisa errada. Então, ao mesmo tempo, tu te vês obrigado a tu criares uma conexão humana, e é como quem diz, olha, eu tô a te vender aqui, mas eu sou gente boa, tá? Eu quero o teu bem, eu sou gente boa, tá? Eu sou humano, apesar de estar aqui a fazer um sacrilégio, que é vender alguma coisa, olha, eu sou do bem, olha que como eu sou humano. Então, o mercado brasileiro é um mercado que demanda imensamente, com muito mais força, os stories, por exemplo, né? Os stories. Então, é exatamente isso. É uma análise que tem raízes históricas, por exemplo, né? A maneira como o marketing brasileiro funciona, existe sim um quê de inconsciente coletivo e historicidade aí por trás do povo brasileiro, quando tu comparas aos outros povos, por exemplo. Então não é que e ele até coloca nesse vídeo, o tal Copini, quando ele fala que, né, ele enxerga o marketing brasileiro muito mais avançado, né, onde tu desenvolves labs, etc. Mas o que eu vejo é uma simples demanda necessária, porque senão tu não vende, porque senão tu não atendes aos apelos do próprio mercado, não é? Tu não atende, então tu te vês obrigado, é claro, aqui fora, né, o mercado americano e europeu, ele não demanda por isso. Então os gajos, ninguém se vê obrigado, né? Eu preciso ter um apelo emocional, estético e
fazer com que as pessoas me veem com pena. Existe um certo elemento disso também no marketing brasileiro, né? É um apelo exagerado à emoção, né? A pena, a emoção. Olha como eu vim do nada. E aí postam aquelas fotos de um quarto vazio, não significa absolutamente nada, um quarto vazio, né? Com uma garrafinha d'água ali, com um computador velho, né? E olha de onde eu vim, olha onde eu cheguei. Sempre aquele apelo, né? Emocional, emocionado. Então, essa é a minha leitura